aí, galera, tudo bem com vocês? Sou eu, professor Peter, e mais uma vez voltando aqui no nosso mundo mágico das funções. Esse daqui é o Nárnia da matemática, né? A gente enveredando para a descoberta de novas propriedades, novos elementos, tudo aquilo que relaciona uma variável com outra, que é a ideia de funções, né? Agora nós vamos falar desse que é o fiel da balança, né? O terror de muitos estudantes aí para vestibulares, né? O famoso logaritmo, né? Vamos contextualizar primeiro, vamos tentar entender de onde que vem isso, porque às vezes a gente já vai para a batalha pensando que vai perder a guerra, né? Então vamos tentar entender o contexto da criação do logaritmo para a partir daí a gente ver que só surgiu por uma necessidade específica e às vezes é um procedimento que até facilita a nossa vida dentro de outra coisa que a gente já conhece, né? Então vamos com um pouquinho de história para a gente entender isso. Com o processo de evolução do ser humano, né, foram surgindo necessidades de cálculos cada vez mais complexos, cada vez mais rebuscados, elegantes, né? Por exemplo, nós tivemos um período da história das grandes navegações, onde os europeus começaram a conquistar novos territórios, né? Uma descoberta, entre aspas, de novas terras, uma expansão a partir de grandes navegações aí, né? E para você fazer grandes navegações, às vezes você vai precisar de uma série de cálculos, né, bem rebuscados que envolvem algumas particularidades de às vezes serem cálculos com números muito grandes, enfim, né? Às vezes tem que ter uma precisão muito exata, mesmo os elementos que compõem esse cálculo não te possibilitando achar resultados inteiros. Então você tem que ter uma precisão para trabalhar e às vezes uma potência muito grande. Quando as potências eram muito grandes, às vezes os caras tinham o conhecimento para desenvolver, mas batia aquela preguicinha, né? A galera tá lá no mar, aquele vai e vem da onda e tal, então não era muito legal. Foi aí que uma moçada ali, ó, no século XV, século XVI, começou a já tomar nota de alguns cálculos que eram feitos com a frequência relativamente maior. Algumas potências, principalmente como nós utilizamos um sistema decimal de contagem, às vezes algumas potências de 10 eram muito interessantes de saber. Mas potência de 10, Peter, potência de 10 é fácil demais, ó. 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2, 100. 10 elevado a 3, 1000. É só ir aumentando o número de zeros de acordo com o expoente que aparece na potência. Beleza, você está certinho. Mas às vezes o expoente não era um número inteiro. O expoente ali seria 1,5, né? 1,5, que se a gente transformar em fração, dá 3 sobre 2. Aí já era uma raiz, já envolvia raiz quadrada de 10, né? Raiz quadrada de 10 elevada ao cubo, que é o pior ainda. Então a galera precisava de estabelecer aí alguns valores já fixos. Eles já precisariam precisar com uma exatidão relativamente bem precisa qual era o valor dessas potências de 10 quando os expoentes não eram números negativos. Foi aí que alguns malucos começaram a fazer os seus registros desses valores, né? E esses registros ficou conhecido como tábua de logaritmos. Tem-se registros de duas pessoas simultaneamente desenvolvendo isso, né? Um francês e um inglês, John Napier e Henry Briggs, né? Ambos desenvolveram, cada um com uma base diferente, um sistema de contagem que era para você já obter diretamente os resultados de potências com expoentes sendo números racionais, não exatos, né? Então foi-se aí o primórdio do logaritmo. Então a ideia do logaritmo surgiu para facilitar a potenciação. Fica esperto com isso, ó, porque se é para facilitar a potenciação, então a gente pode usar as mesmas propriedades da potenciação. Olha só então, o que a galera depois de pegar esses estudos de John Napier, de Henry Briggs, dentre outros tantos que desenvolviam essas coisas assim, tanto para potências muito grandes quanto para números muito pequenos, por exemplo, na química mesmo, né? Às vezes a gente faz utilização do logaritmo hoje para facilitar um processo que a galera tinha uma dificuldade
um pouco mais acentuada de se fazer antes, né, de se calcular em relação a isso. Até mesmo porque na química a gente mexe com estruturas atômicas e o átomo ele é uma partícula bem pequena, né? Mesmo sendo uma partícula bem pequena, ali tem uma infinidade de elétrons, enfim, né? As cargas podem ser consideradas também números muito grandes ou números muito pequenos, então há essa necessidade de trabalhar com a potência. A galera então definiu o logaritmo como sendo um procedimento de potência. Então aqui, ó, o que é o logaritmo, galera? Quando eu falo log de A na base B, isso aqui é a forma de leitura, log de A na base B igual a x. Isso é um logaritmo, você está igualando um número a uma coisinha chamada de log de A na base B. Todo logaritmo tem uma base, tá? O logaritmo ele é formado por uma base e um termo aqui em cima que é chamado de logaritmando. Esse resultado do log do logaritmando em uma determinada base vai gerar para a gente o logaritmo, né? Muita gente brinca que isso aqui é a regrinha do coração. Olha que romântico, né? Vocês vão ver um coração aqui, ó. O que diz a definição de logaritmo? Se você pegar esse número aqui de baixo, a base, e elevar a esse número aqui de fora, que é o logaritmo, isso vai dar um número aqui de dentro, que é o logaritmando. Então, ó, ficou um coraçãozinho para você. Olha que bonito isso, gente. Romântico, né? Tem alguns professores que são mais desbocados que falam que não é a regra do coração, que é a regra do bumbum, que parece mais um bumbum do que um coração. Você pode escolher, uns gostam do bumbum, outros gostam do coração, né? Tem gente que gosta do olho, tem gente que gosta da remela, tem gente que gosta de tudo, né? O importante é você entender e saber o que é cada um desses elementos para aplicar a definição. Se eu tiver log de A na base B igual a x, isso é a mesma coisa que dizer que a base B, cara de baixo, elevada ao cara de fora, x, ao logaritmo, isso vai ser igual ao cara lá de dentro, ao logaritmando. Essa, então, é a definição de logaritmo. Base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Eu vou repetir. Base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Eu posso agora dar um tempinho para você voltar ao vídeo e ver essas duas repetições pelo menos 10 vezes que você sabe tudo de logaritmo. Porque todas as propriedades operatórias, as mudanças de base e as situações inerentes ao logaritmo baseiam-se nessa definição. O logaritmo ele só surge para substituir esta potência. Às vezes essa potência vai ser uma potência com bases diferentes. E isso vai fazer com que seja mais fácil utilizar logaritmo do que necessariamente utilizar potência, tá? Então, só retomando, definição de logaritmo diz que a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando, certo? Isso nos abre precedentes para algumas consequências. Não se esqueçam das nomenclaturas. Cara de baixo, base. Cara de fora, logaritmo. Cara de dentro, logaritmando. Consequências da definição. Sempre log de 1 na base A. Independente do valor que está aqui na base, se o seu logaritmando for 1, o resultado do seu logaritmo é 0. Nossa, Peter, sério? Por quê? Porque Deus quis, o capeta queria o contrário, mas Deus é muito mais forte, vamos louvar ao Senhor, aleluia? Não! Isso daqui é uma consequência da definição, senhores. Presta atenção. Por definição, base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Se a base é A e o logaritmo é 0, qualquer número elevado a 0 tem por resultado 1. Então, por isso que sempre que o logaritmando for 1, o logaritmo é 0. Essa é a nossa primeira consequência. Logaritmando 1, logaritmo 0. Segunda consequência da definição. Log de A na base A, quando o logaritmando for igual à base. Equivocadamente, alguns professores vêm e falam assim, aqui ó, você corta o A com A e o resultado dá 1. Corta não, que eu vou cortar a sua cara no tapa, gente. Não pode cortar base de logaritmo com logaritmando. Isso não é uma divisão para você simplesmente cortar, simplificar, tá? Aqui, na verdade, é uma consequência da definição. Se o logaritmando é igual à base, isso só vai acontecer porque é o seguinte, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Pela definição, se eu pegar a base A
elevar ao logaritmo 1, a elevado a 1 é o próprio a ele mesmo. Então, em cima daquilo que é a definição, a gente chega que toda vez que a base for igual ao logaritmando, o logaritmo é 1. Na terceira propriedade, ela é a propriedade tipo assim, ó, não seja bobinho não, é só você ver a definição, ó. Por definição, eu pego o cara de baixo e elevo ao cara de fora, base elevada ao logaritmo. Bom, base elevada ao logaritmo, o a elevado ao m, tem que dar a elevado a m, né? Então, se aparecer lá dentro do logaritmando uma potência que seja com a base igual à base do logaritmo, o resultado automaticamente vai ser o expoente que está aparecendo aqui, ó, no seu logaritmando. Ah, então posso cortar o a com a? Não corta não, bebê. Não existe cortar. Na verdade, você pode utilizar-se da definição para verificar que o único número que, se eu pegar a base e elevar a ele, o resultado vai dar a elevado a m aqui, é o próprio m, tá? Então, uma consequência da definição. Outra consequência que é interessante, que vai nos auxiliar bastante na questão das equações logarítmicas. Toda vez que eu tiver log de a na base b, isso for igual a log de c na base b, percebam que são dois logaritmos, eles são iguais e as bases são as mesmas. Igualdade de logaritmo com as bases iguais. As únicas coisas que estariam aqui, ó, não iguais por enquanto é o a e o c. Então, se isso daqui acontecer, automaticamente eu posso dizer que o logaritmando da primeira é igual ao logaritmando da segunda. Ou seja, c igual a o a igual a c. Coloquei aqui na ordem invertida, mas nessa igualdade, né, tanto faz. Se eu sou a cara do Brad Pitt, o Brad Pitt parece demais comigo. Então, independente da ordem, você tem que comparar os logaritmandos, já que as bases estão iguais. Este daqui, ó, esta consequência vai ser o nosso preceito para equações logarítmicas, tá? Esta quinta consequência aqui, ó, eu acho a mais bacana de todas. B elevado a log de a na base b igual a a. Jesus da Lapa me abana. Cara, não sofra não. Presta atenção. Olha para esse cara aqui, ó, da definição. Quando eu tiver o logaritmo, eu não sei que b elevado a x é igual a a. Então, eu estou fazendo assim, ó, b elevado a x. Só que o x era log de a na base b. Então, eu estou pegando b, esse cara aqui é o x, ó. O log de a na base b é o próprio x. Quem que é b elevado a x? É o a, que está aqui. Então, na verdade, eu só estou pegando a consequência da definição e no lugar do x que está aqui no expoente, eu estou colocando o x, que é log de a na base b. Então, essa é uma consequência. Mas o que ela quer me dizer? Muito melhor escrever na forma de potência. Queridos, só que eu posso te mostrar uma coisa. Perceba que aqui eu tenho uma potência, b elevado a alguma coisa. Essa alguma coisa, esse expoente, tem um logaritmo nele, em que a base do logaritmo é igual à base da potência. Se a base da potência for igual à base do logaritmo que está no expoente, você não precisa fazer cálculo. O resultado vai ser exatamente o logaritmando que está lá em cima. Ó. Base igual a base, o resultado é o logaritmando. Esta é uma das consequências da definição. Isso daqui, às vezes, vai facilitar para você, lá dentro de uma situação onde aparece uma equação logarítmica, você vai ter alguma propriedade dessa que você pode substituir alguma coisa que aparece muito feia por um único número, né? Isso vai te auxiliar bastante. Bom, importante a gente observar uma coisa. A gente está trabalhando com potências. Todas essas situações para as quais o logaritmo foi desenvolvido são situações que são palpáveis. Você percebeu que o logaritmo aqui, ó, ele nada mais é do que uma potência. Eu posso dizer então que o logaritmo, a função logarítmica, que a gente vai falar agorinha, ela nada mais é do que uma função inversa da função exponencial. Vamos lembrar o que é função inversa? Chama o x de y, chama o y de x, isola o y. Se a gente tiver então uma função exponencial e eu quiser fazer o procedimento para determinar a inversa, automaticamente eu vou obter uma função logarítmica. E como essa situação, o logaritmo, ele está sendo oriundo de uma potência, tem uma condição para a existência dele dentro da função para que exista o logaritmo. Porque a gente já viu que lá na função exponencial, por exemplo, nós não temos valores negativos. No logaritmo vão surgir em alguns lugares números negativos. Existe logaritmo negativo.
o valor do logaritmo x aqui, ó, ele pode ser um número negativo. Mas o fato dele ser negativo não significa necessariamente que o a e o b, que são os caras que o compõem, também o sejam, tá? Então olha só a condição de existência. Se eu tiver um log de a na base b, a gente lê assim, ó, log de a na base b igual a x. O x ele pode assumir qualquer valor, negativo, pode ser zero, pode ser positivo. No entanto, o a e o b, eles vão ter algumas condições. Para estar lá dentro do logaritmo, ó, na composição do logaritmo, automaticamente o a, que é o logaritmando, tem que ser um número positivo. Sempre o cara aqui de cima é um número maior que zero. E a base é sempre também um número positivo, com exceção do número 1. Não pode ser 1, pessoal. Por que, Peter, não pode ser 1? Porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Não precisaria de logaritmo se a base fosse igual a 1. Então a gente já elimina o 1 e pega sempre valores positivos, até para a gente não ter aquela oscilação que a gente observou lá na função exponencial. Um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Então essa é a condição de existência. Logaritmando sempre maior que zero, base sempre maior que zero e diferente de 1. Importante observar uma coisa, todo logaritmo tem uma base, tem um número aqui embaixo. Ah, mas eu já vi em exercícios, professor, que às vezes não tem nenhum número aí embaixo. Tem, só que ele está camuflado, tá? Toda vez que for omitido a base do seu logaritmo, você adotará a base 10 como sendo base do seu logaritmo, tá? Então, geralmente, quando não aparece lá numa equação de segundo grau, não aparece um número na frente, um coeficiente, a gente adota um 1. Aqui no logaritmo não. Quando a base não aparecer, automaticamente trata-se de um logaritmo decimal. O que significa um logaritmo decimal? Aquele em que a base é 10, certo? Existem outras bases muito importantes de logaritmo. Por exemplo, temos o famoso logaritmo neperiano, que é em homenagem, inclusive, a John Napier. Né? O logaritmo neperiano tem como base o número irracional e, que vale aproximadamente 2,71. Tá? Só a título de base, né, que a gente vai diferenciar os logaritmos, decimal, do neperiano e tal, mas as propriedades aqui das consequências e as propriedades operatórias, todas elas valem independente da base do logaritmo, certo? Falando em propriedades operatórias, primeira propriedade operatória. Para você fixar bem as propriedades operatórias, queridos, lembrem-se das propriedades operatórias lá da potenciação, né? Na multiplicação de potência de mesma base, conservava a base, somava os expoentes. A aulinha passada, dá tempo de você dar uma olhadinha nela lá, ó. Você vai usar muito ela para você fazer as propriedades operatórias do logaritmo. Por exemplo, na primeira propriedade, ela diz que toda vez que você tiver uma multiplicação de logaritmandos, quando os números lá dentro do logaritmo estiverem multiplicando, você pode separar esses dois números e fazer uma soma de dois logaritmos. Os dois fatores que compunham a multiplicação aqui dentro dos logaritmandos vão virar logaritmos distintos, vai ser uma soma. A multiplicação vira soma. É só você lembrar lá da potenciação. Na multiplicação de potência, a gente conservava a base e somava os expoentes. Então, a multiplicação está relacionada com soma. A divisão de logaritmandos, quando lá dentro do logaritmo aparecer uma divisão, você pode separar os membros dessa divisão como sendo uma subtração de logaritmos. Divisão de logaritmandos vira subtração de logaritmos, tá? Mantendo a mesma base. E a terceira propriedade que diz da potenciação de logaritmando. Quando está aparecendo um expoente no seu logaritmando, muita gente brinca que essa propriedade é o canga-leitão. Você pode dar um canga-leitão aqui no x, você dá uma bicuda no danado, ele vai passar para frente multiplicando. Toda vez então que você tiver uma potência, lembra lá da potência? De potência a gente mantinha a base e multiplicava os expoentes. Quando tiver uma potência de logaritmo, lembrando que o logaritmo é uma potência, então aqui você tem uma potência de potência. Você pode simplesmente multiplicar os expoentes. O cara que está aqui, ó, vai passar multiplicando. Multiplica-se o x pelo logaritmo de a na base b. Essas propriedades vão ser muito importantes para a gente verificar valores específicos de logaritmo. Às vezes ele te dá o log de 2, o valor numérico de log de 2, e o valor numérico de log de 3. Log de 2 na base 10, né, como eu estou omitindo a base aqui é 10. Log de 2 vale aproximadamente 0,3, 0,30.
E o log de 3 vale aproximadamente 0,48 na base de 10. Bom, às vezes você sabe o log de 2 e o log de 3, o cara te pergunta, e o log de 6? Você, não, o cara não me deu no exercício. Mas você sabe que 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então você está multiplicando dois termos lá no logaritmando para chegar nesse 6. Você pode separar como sendo a soma dos dois logaritmos, pois você já sabe o valor numérico do log de 2 e do log de 3. Automaticamente, somando os dois, você vai achar o valor do log de 6. Quando a gente for na aulinha dos exercícios, a gente mostra muito bem a aplicação disso. Essas são as propriedades operatórias. É o mais importante de logaritmo, além da definição, claro. O mais importante é a definição. Mas fora a definição, as propriedades operatórias, elas vão ser fiel da balança para você conseguir resolver qualquer questão de logaritmo. Beleza? Próxima aula a gente fala um pouquinho sobre mudança de base e sobre a função logarítmica. Muito obrigado pela companhia, valeu demais, beijão e até a próxima.